Olá, canal Promotores. Hoje vamos desmontar esta caixa de câmbio. Esta é uma caixa Eaton. O modelo apareceu agora na tela. A caixa foi retirada desse caminhão. Um inscrito veio até mim para consertar. Conserto do motor, conserto da caixa de câmbio. Nunca tinha trabalhado com esse tipo de câmbio. Na verdade, eu ainda não tinha trabalhado com caixas da marca Eaton. Eu nem tinha visto uma delas, pessoalmente. Por isso vai ser a primeira vez para mim. E, na verdade, é a primeira vez que vejo uma caixa de câmbio dessas instalada em um MAN. Antes disso, eu tinha um MAN. Lá estava instalada uma ZF16 S150. O MAN era exatamente do mesmo modelo. A mesma travessa lá, os mesmos suportes. Lembro que parafusando tudo era exatamente igual. Mas vemos que aqui a nossa caixa não é ZF, e sim Eaton. O que é que eu já vejo de cara à primeira vista? Vemos que os eixos são retirados por essa tampa superior, ou seja, o corpo não é dividido ao meio. Remove-se a carcaça, remove-se a tampa traseira. E basicamente é isso. O corpo é inteiro. Teoricamente isso deveria ser uma caixa de 16 marchas. Neste local temos o demultiplicador sob esta tampa, pelo que entendi. E já por aqui, neste ponto, temos a própria caixa de câmbio. Bom, por enquanto é isso. Apenas alguns pensamentos preliminares em voz alta. E também, pelo que entendi, em algum lugar por aqui deve estar o divisor. Por enquanto, são só pensamentos em voz alta. O óleo já foi drenado e está limpo. No geral, não há problema com essa caixa de câmbio. O cliente apenas decidiu revisá-la enquanto o do motor está em manutenção, trocando rolamentos, possivelmente retentores, etc. Bom, vamos desmontar e ver em que estado estão os cones e, no geral, como tudo isso está. Talvez aqui os sincronizadores tenham uma construção um pouco diferente, pelo que vi em um vídeo. Eles se parecem mais com os do ZL, eu acho. Bom, enfim, tudo bem. Como sempre, não vamos adivinhar, vamos desmontar para descobrir. Vou começar agora. Primeiro tiro a carcaça, tiro essa travessa, tiro o flange, tiro essa tampa traseira. Depois, provavelmente, retiro o demultiplicador e tiro a tampa superior. E aí já tiramos os eixos. Pronto, esse é nosso volume de trabalho. Vamos lá.
Então estou desmontando a caixa e vemos que os sincronizadores aqui são parecidos, por exemplo, com os da caixa do ZL131 ou, por exemplo, com os da caixa do KMAZ. Quero dizer, a estrutura, né? Ou seja, ele não desmonta, tem a luva, o cubo e os cones. Ou seja, tudo vem montado junto. Bem, pelo que vejo, esses dentes aqui estão arredondados e o cliente tinha dúvidas especificamente sobre o divisor. E vemos que os dentes do divisor estão arredondados. Então, precisamos substituir, pelo que entendi, este sincronizador completo. E provavelmente também teremos que substituir esta engrenagem, porque esses dentes aqui não são removíveis. Então temos uma engrenagem inteira aqui, eu vejo que o anel sai e ali ela está montada no rolamento, ou seja, já temos que substituir essa engrenagem e o sincronizador do divisor. Vamos desmontar mais e conferir. Vejo outro detalhe muito interessante, temos dois eixos intermediários, eles acabam duplicando a função um do outro. Também vou falar algumas palavras sobre o demultiplicador assim que tirar a câmara do tripé. Lá também tem uma construção interessante. Nunca vi nada assim antes. Agora só falta entender como tirar os eixos daqui. Pelo que entendi, de qualquer forma, preciso tirar agora a marcha a ré, a engrenagem intermediária da ré. Ainda não entendi direito em que ordem devo tirar os eixos. Certo, eixo secundário. Primeiro esse eixo intermediário, depois o secundário e o segundo intermediário. Beleza, vamos ver. Pelo que entendi, agora preciso tirar a engrenagem intermediária da marcha a ré, além de remover a engrenagem que vai para o demultiplicador daquele lado. Beleza, vamos tentar. Certo, enquanto a câmera está ajustada aqui, vou desparafusar o tubo de alimentação de óleo do eixo da engrenagem intermediária da marcha a ré. O cliente queria principalmente ver o estado dos rolamentos. Sempre que desmonto a caixa, o estado dos rolamentos está simplesmente excelente. Não sei o quanto aparece na câmera. Normalmente, quando essa pista já costuma ter amassados, inclusões ou cavidades. Aqui vemos o brilho, simplesmente um brilho espelhado, sem nenhuma reclamação. Não sei, provavelmente os rolamentos vão ficar como estão nessa caixa. Então, para remover essa gaiola é preciso tirar a engrenagem da bomba de óleo. Ela é fixada por esse anel aqui. Retirei o anel, agora estou tirando a engrenagem.
parece que preciso tirar o rolamento desse lado. Acontece que temos um anel para que ele não saia para o meio. Estou tirando o anel, mas acho que meu extrator não serve aqui. Enfim, tudo bem, agora vou tentar. Certo, retirei os eixos, o rolamento saiu sem o extrator, só com uma alavanca eu consegui tirar, ele saiu para mim. Depois prendi o eixo secundário com as correias, é igual na ZFS 690, lá também o eixo fica na diagonal e é levantado. Retirei o eixo secundário e depois disso já retirei os eixos intermediários. Também vemos que temos aqui mais uma engrenagem intermediária da marcha ré. Bom, essa eu nem cheguei a tirar. Talvez nem precisasse ser retirada, vai saber. Esta engrenagem fica em baixo, a outra em cima. Tudo bem, tirei uma, até essa outra eu não vou mexer. O óleo está novo, provavelmente trocado pelo cliente. Porém, há uma camada de limalha prateada no bujão de drenagem. Qualquer câmbio apresenta limalha devido ao funcionamento das engrenagens e atrito dos sincronizadores. Bom, não sei, me parece que tem muita limalha aqui. Embora não sei, talvez tenha sobrado da última manutenção. Pode ser. O que vamos fazer? Acho que não faremos nada com os eixos intermediários. Aqui vemos que eles estão completamente soldados, não? Ou seja, parece que nem dá para desmontar. Dá para ver essas soldas aqui. Agora vou desmontar o eixo secundário. Como eu já disse, o cliente tinha algumas dúvidas sobre o divisor. Bem, e lá no geral, vimos que esses dentes estão desgastados. Aliás, esses aqui também estão arredondados. Quanto ao restante, o cliente disse que não tem mais dúvidas. Agora vou desmontar o eixo secundário, colocar na lavadora e limpar. Pelo que entendi, aqui há uma porca que precisa ser desparafusada. Então a desparafusamos. Aí eu tiro as engrenagens, verifico o estado do eixo e o estado dos rolamentos.
Enxaguei o eixo secundário, prendi-lhe no torno, e agora, enquanto observo, tem um detalhe que não consigo entender. Vamos tentar. Percebemos que todas as engrenagens têm essa folga no eixo. As engrenagens se centralizam devido. Os eixos intermediários sustentam engrenagens em ambos os lados, não no eixo secundário. Bom, é assim que eu entendo, porque como mais explicar que todas as engrenagens têm essa folga? Primeiro eu vi isso na engrenagem da marcha a ré, pensei que tinha esmagado alguma bucha lá, o que era desgaste. Olhei o desgaste na engrenagem, não tem desgaste lá. Olhei o eixo, lá também está tudo certo basicamente. Tem marcas da ferramenta de corte, do desbaste feito na fábrica. E agora, quando prendi na máquina, vemos que cada engrenagem tem essa folga aqui. Virei o eixo, do outro lado está o fixador, tentei removê-lo, mas não sai. Pelo visto, tudo pode ser removido para qualquer lado. Pelo que entendi, ele é desmontado com muita facilidade. Vemos que temos aqui uma chaveta longa assim, tiramos ela e aí cada arruela é cortada ao meio. Bom, enfim, vou mostrar agora. Aqui tiramos a engrenagem da marcha a ré e vemos que temos essa arruela cortada ao meio. E ela não gira porque é segurada por essa chaveta longa. Tiramos essa chaveta longa, ela serve aparentemente para todas as arruelas. Agora essa arruela gira e podemos remover a engrenagem. E assim por diante. O eixo secundário já foi desmontado. O processo é muito simples. Tirei essa chaveta grande e longa e aí basicamente você gira e remove cada arruela. Não precisa de nenhum extrator, não tem absolutamente nenhum problema, não precisa aquecer nada, não precisa prensar nada. Tudo se desmonta de forma extremamente simples. O que vamos fazer com essa caixa? Bem, aqui como eu já imaginava, está tudo em bom estado. Aqui, por exemplo, se olharmos para a engrenagem, vemos que os dentes estão afiados. Vamos continuar. Examinei todas as engrenagens e os dentes estão perfeitos. Além disso, neste sincronizador, os dentes estão perfeitos. Já no divisor, nem tudo está certo. O que vamos trocar nesta caixa de câmbio? Ambas as engrenagens do divisor, aquela que está no eixo primário e também a que está no eixo secundário. Vemos que se olharmos pelo lado do divisor, os entalhes estão assim arredondados nesta engrenagem. E se olharmos pelo lado do engate da marcha, aqui os dentes, eles ainda estão, digamos, em estado satisfatório, pode-se até dizer em bom estado, mas de qualquer forma ela não é desmontável, então essa engrenagem também será nova. Então serão duas engrenagens e o sincronizador do divisor também. Parece que essa arruela não vem no kit com o sincronizador, mas não sei, vamos tentar encontrá-la separadamente. Ou, no último caso, claro, né, podemos instalar essa velha mesmo. O principal é que teremos engrenagens novas e o próprio sincronizador. Também talvez vamos trocar esses rolamentos de esferas, porque vemos que eles têm um pouco de folga. E também queria dizer algumas palavras sobre o demultiplicador. É a primeira vez que vejo isso. Aqui, no caso no nosso demultiplicador, não é uma transmissão planetária, mas funciona através dessas duas engrenagens intermediárias. O torque é transmitido da engrenagem pequena para a grande, e assim ocorre a redução. Redutor de velocidade.
o eixo secundário e o eixo do demultiplicador são conectados diretamente e então temos uma transmissão direta do eixo secundário sem redução. E também há um problema nessa caixa em relação ao mecanismo de troca de marchas. Vemos que este eixo aqui já está. Foi usinado com uma esmerilhadeira, não sei quem fez isso nem quando, e também tem folga. É esse tipo de folga. Basicamente aqui esse fixador pressiona e aqui tem uma mola, por isso empurra o eixo para esse lado. Mas se você olhar aqui tem uma folga de alguns milímetros entre o eixo e a bucha e dá para ver em que estado está o eixo. Só desgastaram ele com lixa ou esmerilhadeira, não sei. É incrível como tudo funciona, não sei o que fazer com esse mecanismo. Na teoria já aqui tudo precisa ser trocado. O eixo tem que ser substituído, aqui o retentor, a bucha, depois esse suporte traseiro, ele é inteiro. Esses dois parafusos são desparafusados e ele sai. E também essa peça no eixo precisa ser substituída. Como alternativa, vamos tentar encontrar esse mecanismo usado completo, se conseguirmos. E também qual é outra característica dessa caixa e o que temos aqui? Os cilindros pneumáticos de acionamento do divisor e do multiplicador, todos eles ficam aqui nesta tampa. Este aqui é o êmbolo de acionamento do multiplicador e este é o êmbolo de acionamento do divisor. Este aqui é o êmbolo de acionamento das próprias marchas. Ficam dois garfos para as marchas à frente, quer dizer, para as marchas à frente, e um garfo para a marcha a ré. Aqui temos a entrada de ar e dentro desta tampa o ar é distribuído pelos canais. É a primeira vez que vejo isso. Muito provavelmente vou desmontar este cilindro aqui, ou melhor, dar uma olhada nele, este aqui que vai para o divisor. Talvez a gente troque o retentor lá ou... Bom, enfim, não sei, vou desmontar e ver. Bom, talvez também vamos dar uma olhada no retentor do demultiplicador. Enfim, tudo bem, a gente chega lá. Preciso informar o cliente sobre os resultados por enquanto. Desmontagem e resultados da inspeção de defeitos. Talvez nem haja nenhum reparo, porque, por exemplo, só esse sincronizador aqui custa cerca de 50 mil rublos. Não sei quais são os planos do cliente, nem quanto pretende investir na caixa de câmbio. Mas à primeira vista, por alto assim, acho que vai precisar de uns 150 a 200 mil. Parece que não é muito, mas se considerar quantas peças a gente vai trocar aqui, por exemplo, uma, duas, três, quatro principais e ainda algumas pequenas, já vira uma quantia considerável. No geral, o meu trabalho é desmontar, identificar defeitos, informar tudo e a decisão fica com os clientes. Essa é a nossa caixa interessante, é a primeira vez que trabalho numa caixa Eaton. Já ouvi falar delas, mas nunca tinha mexido em uma antes. No geral é uma construção interessante. Acho interessante conhecer outros tipos de construção de caixas de câmbio. Bom, agora só falta montá-la sem esquecer de nada. Vou começar a montagem. Já lavei tudo. O gabinete, a tampa, todas as peças internas estão limpas. Ainda tem algumas coisas aqui na mesa. Enfim, já está tudo limpo e preparado. Só preciso limpar um pouco mais o selante em algumas partes do próprio gabinete. Ainda restam esses pequenos trabalhos. Vou iniciar a montagem. E esse provavelmente vai ser o concerto mais estranho que já apareceu no meu canal, né? O mais estranho que eu já fiz nos últimos, sei lá, quantos anos. Qual é a particularidade desse concerto? A particularidade desse concerto é que a gente vai montar tudo de volta exatamente como está. Não vamos trocar absolutamente nenhuma peça, nenhum cone, anel, sincronizador e assim por diante. O cliente está com grandes problemas financeiros. Bem, de tudo acontece na vida, então casos assim como vemos também acontecem. Não há dinheiro para comprar peças de reposição. E, em geral, como a caixa de câmbio ainda está mais ou menos em estado satisfatório, ou seja, ainda vai funcionar por um tempo, foi tomada a decisão de montar tudo de volta como está. Muito provavelmente, inclusive, as juntas eu mesmo vou fazer artesanalmente. Bom, por exemplo, aqui é obrigatório ter uma junta, ou então se for montar sem a junta, é preciso trocar essas arruelas que ficam aqui. As arruelas de ajuste que regulam os rolamentos cônicos e deste lado também a junta é obrigatória, ela também influencia no ajuste dos rolamentos
Por exemplo, essa tampa de cima pode ser instalada sem junta, usando um selante comum ou anaeróbico e assim por diante. Outras tampas que não afetam o ajuste dos rolamentos podem ser instaladas só com selante. Bom, você pode dizer que dava para comprar as juntas, concordo, elas não são tão caras, dava para comprar. Mas não conseguimos encontrar um kit de juntas separado, ou seja, as juntas são vendidas junto com um dos sincronizadores, acho que com este aqui, sincronizador do divisor. Não, não é com este. É com este sincronizador que o kit de juntas é vendido. Não existe um kit de juntas separado, mas o preço desse sincronizador com o kit de juntas já está em torno de 50 mil rublos. Por isso, muito provavelmente vou cortar juntas caseiras. Bom, isso também não é um grande problema. Pronto, esse é o nosso concerto. Ou seja, desmontei, olhei, limpei e estou montando de volta. Como já disse, tudo pode acontecer. Agora, minha tarefa é montar o eixo secundário, instalar engrenagens e sincronizadores, depois começaremos a montar tudo. Primeiro instalamos um eixo intermediário, depois o eixo secundário e depois o segundo eixo intermediário. Aqui eu fiz marcas, por exemplo, veja, este é o nosso primeiro eixo intermediário e aqui está o nosso segundo eixo intermediário. Ou seja, eu fiz aqui dois entalhes e também marquei tudo. Onde estava cada anel, onde estava cada rolamento, onde estava essa bucha de encosto para o anel do rolamento, quais retentores e assim por diante. Ou seja, tudo está marcado. Eu previamente previ que poderia haver essa situação que teríamos que montar tudo de volta, exatamente como estava. Quero dizer também que o eixo secundário tem um formato bem incomum, nunca vi algo parecido. Parece, não sei, uma espiga de milho. Esses cortes longitudinais e transversais, um formato muito interessante. Não tem nada a ver com o eixo secundário das caixas ZF, por exemplo, ou das Mercedes. Construção interessante. Este é o nosso volume de trabalho. Vamos. A particularidade da montagem deste eixo secundário. Vemos que temos aqui uma chaveta longa assim e ela é inserida em uma ranhura. Então todas as arruelas são instaladas. Essas arruelas de encosto ficam entre as engrenagens, a arruela é instalada desta forma e girada assim. E esta chaveta fixa todas as arruelas de uma vez para que não girem, ela é inserida assim. Pronto, já vemos que as arruelas já não vai mais girar e também, graças ao corte, ela segura contra, em geral serve como apoio para as arruelas contra o movimento longitudinal. E nossa tarefa é alinhar todas as arruelas para que elas não girem, para que essa chaveta longa passe por todas essas arruelas de apoio e também para que essa chaveta passe pelos dois sincronizadores. E vemos que no sincronizador, na luva, está faltando um desses dentes. Há um entalhe específico para essa chaveta. Também no eixo, neste local, há um batente, um pino. Assim, essa chaveta deve ficar sobre esse pino. Dessa forma, para que ela não caia mais para dentro. E aqui, como eu já disse, ela segura cada arruela.
e além disso 2 sincronizadores. Essa é uma característica especial da montagem deste eixo secundário. Mas no restante, em princípio, tudo é bastante simples. Sem prensagens ou anéis de trava. Achei a construção do eixo interessante. Nunca tinha visto igual antes. Então, basicamente é isso, né? O eixo secundário está montado, depois instalamos esta parte aqui, também nos estriados, e vemos que aqui há estrias para o engate da marcha a ré. É assim que ela é instalada, mas isso só é colocado depois que o eixo secundário está instalado no corpo, no bloco. Esta parte com o rolamento é instalada. E depois instalamos esta engrenagem aqui que vai para o demultiplicador. Dessa forma. Isso aqui já vai sincronizador do demultiplicador. E tudo isso é fixado com esse parafuso aqui. Assim. Mas isso essa parte eu monto depois que o eixo estiver instalado no bloco, no corpo. Pronto, os eixos estão montados, eixo secundário, eixo primário. Não alterei nem mexi nos 2 eixos intermediários e também o de multiplicador. Também não fiz nada aqui, só lavei e soprei.
Então instalei os eixos e acabou sendo mais difícil do que eu pensava. Aqui já foi sem câmera, porque levei mais de uma hora e meia provavelmente, lutando com eles no método de tentativa e erro, por assim dizer. Qual é o maior problema que temos aqui? São 3 eixos, não dá para centralizar todos os 3 ao mesmo tempo, ou seja, primeiro centraliza um, depois o segundo, depois o terceiro, e existe a possibilidade de errar no dente. Ou seja, um eixo vai descer um pouco, enquanto não estiver centralizado pelo rolamento. Um eixo, digamos, ficou tudo alinhado como deveria ser, mas o segundo eixo estava um pouco mais baixo em relação ao centro, ao eixo, e o dente errado acabou engrenando e pronto, aí já não dá mais para instalar os rolamentos. E depois, para reposicionar esse eixo, é preciso tirar todos os rolamentos de novo. Agora eles estão sempre engatados. Para desengatar é preciso tirar os rolamentos. Esse eixo tem que ser movido para cá, esse eixo para lá, em direções opostas. Só assim dá para mudar uma engrenagem por um dente. Aqui no eixo temos essas marcas, até marcas de fábrica. Aqui tem 2 zeros e aqui também 2 zeros. Fui eu que deixei elas mais visíveis para que desse para ver melhor. E também, né, no próprio eixo primário, quer dizer, não no eixo primário, mas nessa engrenagem aqui também fiz marcas. Fica exatamente no meio a marca, contamos 22 dentes, outra marca, e do outro lado também 22 dentes. Ou seja, exatamente a 180 graus, não sei se dá para ver bem na câmera. Aqui está o eixo intermediário, a engrenagem. Eu fiz umas faixas ali para ficar mais claro. E vemos que elas estão alinhadas. Olhamos para o segundo eixo intermediário, também coloquei 2 faixas lá e elas também estão alinhadas. E qual foi a dificuldade para mim? Que é preciso acertar o engate no lugar certo, por assim dizer. Quando faltam mancais, os eixos afundam e você precisa levantá-los, fazendo a engrenagem se deslocar e perder um dente. E eu várias vezes, na verdade não só várias, mas dezenas de vezes, abaixava o eixo secundário, media, olhava as marcas, levantava de novo, mudava um dente, abaixava de novo. Enfim, fiz isso várias vezes, dezenas de vezes. Desse lado fiz essas marcas de centro a centro e também me guiava por elas, enquanto ele não tinha o rolamento. Esse procedimento não é tão simples. Se eu fizesse essas caixas com mais frequência, talvez tudo isso fosse mais fácil para mim. Mas como essa é a minha primeira caixa desse tipo, por isso tive alguns problemas. O que faço em seguida? Bem, o eixo ainda está se movendo porque esses rolamentos ainda não estão fixados. O que vou fazer em seguida? Preciso apertar esses parafusos com trava de rosca. Aqui são 3 parafusos, aqui também 3 parafusos. E também instalar esta arruela de apoio que segura o rolamento do eixo secundário. Também apertar e instalar os parafusos com trava de rosca. Depois vou instalar a bomba de óleo. Aqui vou distribuir os tubos. Não, primeiro, provavelmente vou instalar a engrenagem intermediária da marcha a ré e o eixo. Depois vou cuidar de tudo isso que acabei de mencionar. Depois vou distribuir os tubos aqui, instalar a engrenagem no demultiplicador.
Certo, agora vou instalar a bomba de óleo. Vamos ver, a bomba está basicamente em estado perfeito. Podemos ver que praticamente não há riscos. Normalmente, nas transmissões das bombas sofrem bastante. Aqui aparecem muitos riscos profundos, porque acaba gerando muita limalha dentro da transmissão. Na transmissão, de qualquer forma, sempre vai ter mais limalha do que no motor. Aqui vemos que a bomba está simplesmente em estado perfeito, então é só instalar a placa intermediária e colocar a bomba. Aqui temos o acionamento da bomba vindo do eixo intermediário. Coloca-se a arruela, depois a engrenagem e em seguida o anel. Isso está instalado. Estou instalando a bomba e aqui distribuindo os tubos. E basicamente é isso. Já vamos montar o demultiplicador.
A caixa está praticamente montada, só falta instalar a tampa superior do mecanismo de troca sobre o eixo secundário e os eixos intermediários. Eu mostrei que instalei tudo de acordo com a marcação. Mas no demultiplicador também é preciso instalar tudo de acordo com a marcação. Eu instalei aleatoriamente e agora quero, na verdade, remover essa tampa e alinhar pelas marcas. Por que decidi fazer isso? Primeiro pesquisei na internet e vi que sempre recomendam instalar conforme as marcas. Também publiquei hoje uma série sobre a desmontagem dessa caixa de câmbio. Nos comentários muitos dizem que é obrigatório instalar pelas marcas. Para me prevenir, resolvi desmontar e alinhar conforme indicado. Como dizem, é melhor prevenir do que remediar. No geral, quando o mecanismo é desconhecido para você e dezenas de pessoas te dão os mesmos conselhos, de um jeito ou de outro você acaba ouvindo eles. Agora vou tentar desparafusar só essa tampa, sem tirar o flange, sem tirar essas tampas de apoio, ou melhor aquelas onde os anéis encostam. Vou tentar desparafusar, talvez só precise soltar um eixo, não sei, vou ver agora. Primeiro vou tirar, vou ter que cortar essa junta nova de novo. Bom, vou gastar agora, sei lá, umas 2 horas, mas pelo menos vou fazer tudo do jeito certo. Agora estou fazendo o trabalho que acabei de mencionar. E não sei, hoje ou amanhã eu já preciso finalmente fechar essa tampa. Já estou montando essa caixa já faz praticamente uma semana que estou montando. Aqui minha lavadora quebrou, fiquei mexendo nela, coloquei um produto químico bom lá. Comprei um produto químico caro e aí minha bomba começou a vazar. Onde fica a gacheta, o vedador, já estava tudo sujo. Esse produto químico dissolveu toda a sujeira. Minha bomba começou a vazar. Ontem passei o dia todo arrumando a lavadora, removi a bomba e desmontei tudo. Também tinha outros serviços, trabalhos de tornearia na empresa. Já faz uma semana que tento montar essa caixa e ainda não consegui terminar. Pronto, palavras demais, precisamos de mais ação, vamos lá. Desmontei tudo novamente e agora vamos montar exatamente como indicado na literatura, seguindo suas instruções para o demultiplicador. Ele é montado fora da caixa, separadamente. Esta tampa aqui se chama carcaça adicional. Montamos tudo na carcaça adicional e depois instalamos tudo junto na caixa. Vemos os eixos intermediários. Temos aqui o 00, 2 dentes estão marcados. Eu destaquei esses 2 dentes, aqui estão as marcas. O segundo eixo, na verdade, este está marcado como o primeiro, este é o segundo. Neste eixo também vemos o 00, destaquei esses 2 dentes. Pronto, os eixos estão preparados. Agora sobre esta engrenagem. Nossa tarefa, ela não tem marcas. Nossa tarefa é fazer as marcas exatamente a 180 graus. Ou seja, contamos a mesma quantidade de dentes e marcamos 2 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Deste lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aqui temos 28 dentes de cada lado. Marquei um dente em cada um. Utilizamos um suporte de 65 mm de altura, instalamos o eixo de saída com a engrenagem e alinhamos os eixos intermediários de ambos os lados com as marcas. Depois colocamos por cima essa carcaça adicional, colocamos o rolamento, colocamos essa tampa, apertamos e instalamos o flange, apertamos esses parafusos e já com o conjunto montado, instalamos esse conjunto na caixa. Pronto, vamos lá.
de multiplicador montado, eixos instalados e tudo apertado. Vou mostrar. No eixo vemos 2 dentes marcados com 00. Essas são as minhas marcas. Na engrenagem grande também vemos o meu dente marcado. Tudo está alinhado. Agora, do lado oposto, também no eixo 00, 2 dentes. Na engrenagem grande também há uma marca. Vemos que tudo está alinhado. Bem, quando tudo está montado corretamente, ao ser colocado no flange, ele deve girar assim, de forma leve e livre. Nada deve travar em lugar nenhum. Cortei uma junta nova. Agora também passo o selante. Uma camada fina de selante aqui, depois a junta. Depois na caixa também uma camada fina de selante. Prendo no flange e então instalo o demultiplicador no lugar. E já vou preparar a tampa para a instalação. Não sei, hoje preciso montá-la. Então montei tudo, apertei tudo e o que eu quero dizer? Quero dizer que antes eu tinha montado errado. Quando montei, o eixo girava em falso e em algum lugar ele travava. Ficava bem duro, aí de repente voltava a girar, ficava leve de novo, depois travava de novo, depois ficava leve. E aconteceu que de um lado eu tinha 29 dentes e do outro lado 27 dentes. E aí quando esses 29 dentes chegavam nesse eixo intermediário, ficava duro. Enfim, eles eram pressionados. Depois ele passava por ele. Quando se afastava, a caixa girava livremente. Aí chegava no próximo eixo intermediário, ficava duro de novo, depois passava por ele, ficava livre de novo. E acontecia que a cada volta apertava 2 vezes e ficava livre 2 vezes. Ou seja, estava montado errado. Se eu não tivesse olhado agora, se eu não tivesse feito tudo como me aconselharam, como está escrito na literatura, o demultiplicador não teria funcionado. Eu teria que remover o cardan, drenar o óleo, tirar as tampas novamente e fazer tudo isso lá na vala. Por isso quero agradecer muito a todos que me deram esse conselho, que é obrigatório alinhar pelas marcas. Bom, lá eu mesmo alinhei pelas marcas, isso é o eixo secundário e o eixo intermediário. Ou seja, eu vi que havia marcas lá, eu sabia que precisava alinhar pelas marcas, mas o demultiplicador mesmo, eu achava que tudo ia se encaixar sozinho, mas acabei estando errado. Muito obrigado a todos que me deram dicas, que me deram conselhos, mas especialmente ao inscrito que me enviou o manual de reparo dessa caixa de câmbio. Estou fechando a tampa, vou colocar a tampa sem junta, só com vedante. Aqui eu desengordurei, limpei a rosca e já coloquei o óleo. O óleo é colocado pelo bujão de drenagem até o nível. Bem, lá ficou um pouco acima porque a caixa está um pouco inclinada. Além disso, o eixo está vazio e a bomba vai puxar.
Não se esqueça, coloca-se a tampa, esse eixo aqui, a haste precisa ser girada dessa forma. Dessa forma, a tampa encaixa e depois é preciso girar daqui com uma chave de fenda. Ou entra em engate, a haste de mudança do demultiplicador, e ali é colocado o fixador. E também é obrigatório instalar esse tipo de empurrador, isso é para o sensor de ativação do demultiplicador. Então coloquei a tampa e apertei. Aqui apertei os prisioneiros. Só um prisioneiro estava no lugar, os outros saíram. 2 consegui apertar, mas um deles está com a rosca espanada. Aqui fiz um prisioneiro reforçado, o corpo é de 14, aqui o prisioneiro é de 10. Outro problema aqui é que essa parede é muito fina, de alumínio, com menos de 1 cm, cerca de 8 ou 9 milímetros. Coloquei trava-rosca e apertei. Aqui já preparei tudo, passei pasta de montagem. Já estou instalando outro empurrador no sensor. Esse aqui, se não me engano, é para ativar o divisor. Cortei uma junta caseira, preparei e também trabalhei um pouco nesse mecanismo. Na desmontagem eu mostrei que aqui o eixo foi soldado e desbastado direto com a esmerilhadeira, nem foi no torno, foi só com a esmerilhadeira mesmo. Eu tirei essa tampa aqui, né? Nessa tampa tinha essa bucha. A espessura da bucha era de apenas alguns décimos de milímetro, talvez meio milímetro. Dá para ver que ela se desfez assim, quebrou. Eu tornei uma bucha nova e já instalei ela. No geral está normal, tem uma pequena folga aqui, talvez uns décimos. Eu deixei um pouco mais folgado porque o eixo não foi usinado com precisão. Não se sabe onde tem desníveis, saliências, buracos e assim por diante. Tornei a bucha, já coloquei ela lá, prensei e já instalei tudo no lugar. Sobre essa bucha, o diâmetro externo dela é 25,5, o diâmetro do eixo é 22,2. Aqui, neste ponto onde temos o maior desgaste, o diâmetro era 24, ou seja, 22, 24, o desgaste era de 1,8 milímetro. Pronto, esse mecanismo está preparado, a junta está pronta, aqui está tudo pronto, os prisioneiros estão apertados. Enfim, vou instalar o mecanismo no lugar. Também preciso instalar aqui essa travessa de fixação, instalar os sensores e o garfo do rolamento de embreagem. E basicamente é isso, a caixa vai estar pronta, tiro ela da bancada e amanhã continuo o trabalho. No motor também vai ter um reparo mínimo, mas não vai ser igual ao da caixa de câmbio. Lá vamos ter algumas peças novas, mas também só o básico. As camisas vão continuar as antigas, enfim, sobre o motor vai ter uma série separada. Então é isso, esse é o volume de trabalho. Vamos continuar.
caixa de câmbio montada. Foi um dos concertos mais incomuns que fiz. Bom, pode-se dizer que desmontei, limpei e montei de novo. É uma caixa bem interessante, uma caixa com suas próprias particularidades. Vou encerrar o vídeo sobre a montagem aqui. Obrigado por assistirem, boa sorte e até mais.